Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui é um pedido que eu tive aqui no canal sobre como você faz uma integração entre o front-end, back-end e o banco de dados, tá? Muitos cursos eles te ensinam só o back-end, só o front-end ou só banco de dados, e na hora de você amarrar tudo isso, você não tem algo tão claro, então você vai ter que buscar aí na internet, em fóruns. Então, decidi trazer um vídeo aqui claro com um projeto que eu já trouxe aqui no canal, explicando exatamente como você faz a conexão entre o front-end, o back-end e o banco de dados. Então, se inscreve no canal, like no vídeo, confere os links na descrição para ter acesso a projetos como esse, e a gente já pode começar. Então aqui eu tenho 3 arquivos, tá? Vou trabalhar só com 2 aqui. Então eu tenho o index.html e eu tenho o app.py aqui. Quando a gente fala de banco de dados, você tem algumas opções, né? Na verdade, 2. A primeira é fazer o que eu fiz aqui, então você vai construir a sua estrutura de banco de dados dentro do código back-end, para você trabalhar ali pelo back-end, para você não ter que fazer um terceiro arquivo, ou você pode ir pelo terceiro arquivo. Então, você vai criar a conexão do banco de dados ali no back-end, tá? O banco de dados é sempre com o back-end, nunca com o front-end. Você vai criar a conexão e aí você vai trabalhar com o banco de dados de maneira externa, ali no prompt do banco de dados, por exemplo, no prompt do MySQL, por exemplo. E no resultado final não faz diferença, tá? Muita gente prefere, porque principalmente se o seu projeto for muito grande, né? Se o seu projeto for muito grande, talvez seja interessante você fazer um banco de dados separado, porque aí você não mistura o que é código, o que é banco de dados, e aí você tem algo mais claro. Se o seu projeto não for tão grande, que é como esse exemplo aqui, pode fazer no código mesmo, porque vai até te ajudar a ser mais simples, certo? Então, primeira coisa aqui, a gente vai criar todo o projeto aqui. Eu estou utilizando o Flask, então geralmente você vai utilizar aí o desenvolvimento web para salvar algumas informações do banco de dados, né? Você não vai utilizar banco de dados para salvar muito, por exemplo, automações, né, que vai ficar executando uma tarefa. Obviamente tem exceções, mas eu estou utilizando o Flask aqui. Então, primeira coisa é você conectar o banco de dados no back-end, tá? É sempre esse caminho. Front-end, back-end, banco de dados. Então, você pode ir do front para o back, do back para o banco de dados, ou você pode vir do banco de dados para o back-end e depois para o front-end, que é o caminho que eu vou fazer aqui. Então aqui eu tenho a estrutura padrão e aí você vai colocar uma função simples. Então conectar DB, DB é database, tá? Em inglês banco de dados, então conectar. A gente vai chamar uma variável qualquer aqui, chamei a minha de conectar e você vai chamar as funções. Então nesse caso aqui eu estou usando o SQLite 3, eu já expliquei que ele é um banco extremamente simples de utilizar. Ele não é muito bom para você utilizar em grande escala, tá? Ele é bem ruim para você utilizar em grande escala, mas como é um projeto simples aqui, não tem problema, tá? Então, SQLite 3, que é a biblioteca que eu importei, e a função connect, que é a função de conectar. Então, eu vou conectar ao banco de dados cliente, tá? Quando a gente fala de banco de dados, ele não necessariamente precisa estar criado, tá? Então, se eu vir aqui nos meus arquivos, esse banco de dados não está criado. E quando eu rodar esse projeto aqui, o meu código vai criar esse banco de dados para mim. E eu coloco aqui um return conectar, certo? Então, aqui o banco de dados foi criado e se conectou ao meu código. Aqui embaixo é os comandos do banco de dados que eu vou utilizar. Então, a partir daqui, eu posso escolher para onde eu vou. Então, se eu vou colocar tudo no prompt do MySQL, se eu vou colocar tudo no código. Então, aqui é onde eu vou decidir. Isso aqui é universal. Você precisa dessa estrutura aqui para conectar no banco de dados, seja ele qual for, tá? No caso, quando você for usar outro banco de dados, por exemplo, o MySQL ou o PostgreSQL, você tem questões de localhost, você tem às vezes senhas, às vezes seu banco de dados pode ter senha, então aí vai mudar um pouco essa estrutura, tá? Mas quando eu digo que essa estrutura é universal, é uma estrutura de conexão, uma estrutura que você vai utilizar para conectar ao seu banco de dados. Como você vai escrever essa estrutura depende do banco de dados. Como eu disse, tem banco de dados que tem senha, você tem que definir localhost, então é algo um pouquinho mais complexo, mas eu tenho aulas aqui no canal explicando como você faz isso também, certo? Então, a partir do momento que você criou a estrutura de conexão, se você vai utilizar os comandos aqui ou fora, aí é com você, depende do que você estiver fazendo. Nesse caso aqui, eu coloquei os comandos para serem executados aqui dentro do código mesmo, certo? A próxima coisa que a gente vai fazer agora é conectar o front-end com o back-end, tá? No caso aqui, não é tão simples como o banco de dados, tá? Eu apenas criei uma função aqui, variável conectar, conectei.
É só isso. Em duas linhas de código, né, eu conectei o banco de dados ao back-end. Já a conexão com o front-end, tá? Isso depende, obviamente, da linguagem. O JavaScript, por exemplo, é mais simples, mas no caso do Python funciona da seguinte maneira. Você não vai criar uma linha de conexão, então você não vai simplesmente juntar os dois arquivos. Você vai criar estruturas que vão herdar as informações entre os códigos, certo? Então aqui, você pode ver que no meu front-end, você tem essas estruturas aqui com as chaves e o sinal de porcentagem, tá? Essas são formatações do Jinja, tá? Que é o que faz essa ligação entre o front e o back-end. Então, toda vez que for escrever alguma coisa que vai sincronizar o front-end com o back-end, eu vou utilizar essa estrutura de chaves e porcentagem, tá? Então, aqui você está vendo essa estrutura, with messages, get flashed messages. Ou seja, pegue as mensagens flechadas, tá? Essas imagens flechadas é a estrutura que a gente utilizou aqui, ó, de flash. Então, flash e-mail inválido, ou a gente pode utilizar outras estruturas, tá? Isso aqui é caso o e-mail seja inválido, mas caso dê tudo certo, a gente vai ter aqui um flash cliente adicionado com sucesso, tá? O flash, para você que não sabe, é o print do web, tá? Porque quando você utiliza o print convencional do Python, ele só aparece no terminal. Ele não aparece lá no arquivo HTML para o nosso usuário. Quando você quer que ele apareça lá para o nosso usuário, você utiliza o flash. Esse flash ele precisa ser importado aqui em cima, tá? Ele não está mostrando porque a tela está dividida, mas ele está aqui, tá? Então você precisa importar o flash para poder fazer isso. E aí aqui eu estou trazendo a estrutura que vai mostrar essa mensagem para mim. Então se eu deixar só aqui no back-end não vai resolver, tá? Eu preciso declarar aonde eu quero. Então aqui eu vou colocar a estrutura, então é as chaves com porcentagem, e eu vou dizer aqui vai vir alguma coisa. E aí aqui dentro eu vou ver with messages, então em tradução seria com mensagens. Então aqui seria tipo um condicional. Então se tiver mensagens, pegue as mensagens flash, teoricamente, tá? E aí você pode ver que tem esse, por exemplo, esse parênteses, tá? O HTML, ele não tem esses parênteses, eles não têm essa estrutura de declarar função, que é a estrutura de declarar função aqui do Python, tá? Aqui a gente tem o if, então if messages, for messages, que são funções que não existem no HTML, mas a gente está integrando com o Python, tá? Então a gente vai utilizar essas estruturas para dizer que isso está vindo do Python. Então você está escrevendo um código de integração entre o HTML e o Python, tá? And for, and if e and with são características que você precisa fazer, tá? No caso do Python, por exemplo, aqui eu tenho um if, certo? E aí o Python ele tem a indentação, então que é basicamente essa linhazinha branca. Então tudo que tiver dentro dessa indentação faz parte do if. Então, quando eu venho aqui embaixo e escrevo alguma coisa embaixo desse if, por exemplo, eu venho aqui e escrevo olá, uma variável olá, e eu coloco aqui mundo. Quando eu faço isso, quando eu posiciono dessa maneira, o Python ele entendeu que o if terminou aqui, certo? Porque eu quebrei a indentação. Se eu colocar a indentação aqui, ele vai entender que o if continua. Mas se eu quiser quebrar o if, é só eu quebrar a indentação. E o Python mesmo, ele é uma linguagem dinâmica, então ele entende essas coisas. Aqui abriu, aqui fechou. E por isso que é muito importante você trabalhar com a indentação, tá? Você pode ver que o meu código é totalmente indentado para dizer o que faz parte de cada coisa. Então esse if faz parte desse app route aqui. Todas essas estruturas fazem parte do app route. Quando eu quebrei a indentação do app route é porque eu comecei um app route novo. Então o Python ele entende essas coisas. Só que o HTML ele não tem indentação, ele não entende essas coisas. Mesmo tendo, digamos que uma indentação aqui, está tudo dentro do body, ele não é dinâmico quanto o Python. Então ele não entende o que é quando quebrou o if, quando quebrou o laço de repetição for. Então você precisa declarar de maneira escrita que você está quebrando. Então, ó, aqui eu estou finalizando o for, aqui eu estou finalizando o if, e aqui eu estou finalizando o with, aqui em cima, né? Então, esse if aqui é desse if messages e o with é o daqui de cima. Então, você sempre vai precisar utilizar essas estruturas, tá? O CSS não precisa fazer esse tipo de coisa, tá? Então, se você quisesse colocar um CSS aqui dentro, simplesmente abrindo a tag style aqui, não teria nenhum problema, tá? Você não precisa fazer nenhum tipo
de alteração, tá? E vale ressaltar que não é só você sair fazendo isso no arquivo HTML, tá? Existe uma estrutura a ser seguida. Então, no caso do Flask, você vai criar o Flask dentro de um ambiente virtual e você vai colocar essa pasta templates. Quando você cria uma pasta templates dentro do seu ambiente virtual do Flask, naturalmente ele vai entender que esses arquivos serão conectados, tá? Não é só você sair escrevendo, porque aqui eu não fiz nenhuma sincronização, eu não coloquei o nome do arquivo app.py, eu não fiz nenhuma conexão clara. E essa conexão clara, ela não precisa ser feita porque o arquivo está dentro da pasta templates. Então existe uma configuração interna do Flask, do qual a pasta templates vai receber os arquivos HTML e as conexões serão feitas. A mesma coisa com o Django, tá? Então você vai ter os arquivos nos lugares certos para você fazer essas conexões. E o static aqui é onde você vai colocar o arquivo CSS, se você quiser. Você pode colocar o CSS aqui através da tag style também, mas como sempre, se o arquivo for muito grande, recomendo que você divida ele em várias partes para ficar mais fácil até mesmo de você solucionar erros, tá certo? Então, por essa aula é só isso aqui. Você viu como que a gente faz uma conexão entre o front-end, o back-end e o banco de dados. Não é algo muito complexo, tá? Muitos cursos não falam disso, eu não sei por quê, porque é algo relativamente simples e muito importante, né? Basicamente o básico, você conectar todas as informações que você aprendeu, mas aqui tá um vídeo rápido de como você conecta o front, o back-end e o banco de dados utilizando o Flask com Python, tá certo? Então, por essa aula é só isso, fico por aqui e até a próxima. Se inscreve no canal e like no vídeo.